Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já olhou para sua casa bagunçada e sentiu vontade de sentar no sofá e fingir que não viu nada? Pois é, eu também. E olha, não tem vergonha nenhuma nisso. A gente vive num ritmo tão maluco que chegar em casa e ainda ter que encarar louça, roupa para dobrar, chão sujo e cama desarrumada parece castigo. Parece que a casa está competindo com você para ver quem cansa mais. Mas eu vou te contar uma coisa que mudou minha cabeça e que eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Organizar a casa não precisa ser um sacrifício. Não precisa ser aquele evento gigante que você marca para o sábado, acorda cedo, coloca uma playlist motivacional e tenta resolver tudo de uma vez, para no final do dia estar destruído, com dor nas costas, irritado com todo mundo e jurando que nunca mais limpa nada. Isso não é organização, isso é punição. E a gente não está aqui para se punir. A gente está aqui para viver melhor. O título desse conteúdo fala sobre disciplina na faxina, e eu sei que só de ler a palavra disciplina, muita gente já travou. Porque disciplina virou sinônimo de rigidez, de coisa chata, de obrigação pesada. Mas não é isso. Disciplina, do jeito que a gente vai tratar aqui, é simplesmente criar uma rotina que funcione para você, para o seu tempo, para o seu corpo e para a sua realidade. Sem comparação com a casa da vizinha, sem querer imitar perfil de internet, sem culpa. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo é para quem está cansado de viver naquele ciclo de bagunça, faxina pesada, bagunça de novo. Eu vou te mostrar um caminho diferente. Por que a bagunça pesa tanto na cabeça? Antes de falar sobre como organizar, a gente precisa entender por que a bagunça incomoda tanto. Porque não é só uma questão estética, não. Casa bagunçada mexe com a saúde mental de verdade. Sabe aquela sensação de entrar num cômodo e sentir um peso? De olhar para a pia cheia e já sentir o corpo cansado antes mesmo de começar? Isso tem explicação. Quando o ambiente ao redor está desorganizado, o cérebro recebe estímulos demais ao mesmo tempo. É como se ele ficasse tentando processar tudo que está fora do lugar e não conseguisse relaxar. O corpo fica em estado de alerta sem necessidade. E aí começa um ciclo perigoso. A bagunça gera ansiedade. A ansiedade tira a energia. Sem energia você não limpa. Sem limpar, a bagunça cresce e a culpa aparece. Você começa a se cobrar, a se comparar, a achar que é preguiçoso, que é desleixado, que todo mundo consegue e você não. Mentira. Você não é incapaz. Você só está fazendo do jeito errado. E ninguém te ensinou o jeito certo. Porque vamos combinar, quem é que senta com a gente e ensina a montar uma rotina de limpeza que funcione no dia a dia real? Ninguém. A gente aprende vendo os outros fazerem, copia sem pensar, e quando não dá certo, acha que o problema é a gente. Então o primeiro passo aqui é tirar esse peso das costas. Entender que manter uma casa organizada não é dom, não é talento, é método. E método qualquer pessoa pode aprender. A regra dos 15 minutos que muda tudo. Agora vem a primeira virada de chave. Esquece aquela ideia de fazer faxina geral. Tira da cabeça que você precisa limpar a casa inteira de uma vez. Isso é cilada. Faxina geral funciona de vez em quando, mas se você depende só dela, vai viver sempre naquele vai e volta de casa limpa e casa destruída. O segredo é o oposto, fazer pouco, mas fazer todo dia. Eu chamo isso de regra dos 15 minutos. E funciona assim. Todo dia, sem exceção, você dedica 15 minutos da sua rotina para colocar alguma coisa em ordem. Só 15. Não precisa ser mais. Pode ser menos se o dia estiver puxado. Mas o importante é fazer. E aqui é onde mora a diferença entre quem mantém a casa arrumada e quem vive no caos. Não é que essa pessoa tem mais tempo, não é que ela gosta de limpar, é que ela criou o hábito de fazer um pouquinho todo dia. Pensa assim, se todo dia você lava a louça do dia, limpa a pia, arruma a cama e dá uma varrida rápida, em 15 minutos você resolveu.
Agora, se você deixa tudo acumular para fazer no sábado, são 3, 4 horas de trabalho pesado. E no domingo já começa a bagunçar de novo. Então para de pensar em faxina como evento e começa a pensar em manutenção. É que nem escovar os dentes. Você não espera o dente doer para escovar, né? Você escova todo dia para manter saudável. Com a casa é a mesma lógica. E tem mais. Esses 15 minutos não precisam ser seguidos. Pode ser 5 de manhã, 5 na hora do almoço e 5 à noite. O que importa é a consistência. Pequenas ações diárias vencem grandes esforços esporádicos. Sempre. Como montar sua rotina sem copiar a dos outros? Agora muita gente vai querer saber. Tá, mas o que eu faço nesses 15 minutos? E a resposta é: depende da sua casa, da sua vida e do que mais te incomoda. Eu não vou te dar aqui uma listinha bonitinha dizendo que segunda é dia de banheiro, terça é dia de cozinha e quarta é dia de quarto, porque isso funciona para umas pessoas e não funciona para outras. E quando você tenta seguir uma rotina que não encaixa na sua realidade, você desiste em 2 semanas. O que eu vou te ensinar é a montar a sua própria rotina. E é bem mais simples do que parece. Primeiro passo: identifica os pontos críticos da sua casa. Quais são os lugares que mais te incomodam quando estão bagunçados? Para a maioria das pessoas, são a cozinha e o banheiro. Quando esses dois estão limpos, a sensação já muda completamente. Então, esses são prioridade. Segundo passo: define o que é o mínimo aceitável para você. Nem todo dia a casa precisa estar impecável. Tem dia que o mínimo é a cama arrumada, a louça lavada e o lixo tirado. E tá tudo bem. Esse mínimo é o seu piso. É o que você faz mesmo no pior dia. Terceiro passo: distribui as tarefas maiores ao longo da semana. Limpar o banheiro não precisa ser todo dia. Pode ser 2 vezes por semana. Trocar a roupa de cama pode ser 1 vez por semana. Limpar atrás dos móveis pode ser 1 vez por mês. A ideia é não acumular tudo para o mesmo dia. Quarto passo: conecta a faxina com algo que você já faz. Isso é poderoso. Por exemplo, enquanto o café está passando, você limpa a pia. Enquanto espera a comida no forno, você varre a cozinha. Quando sai do banho, dá uma passada rápida no box. Quando coloca a criança para dormir, já arruma o quarto. A faxina entra na rotina como parte do fluxo, não como uma tarefa separada. Quando você faz isso, limpar para de ser um peso e vira automático. É como colocar o cinto de segurança. Você nem pensa mais, só faz. Os sabotadores invisíveis da sua organização. Agora vem uma parte que pouca gente fala e que eu acho essencial. Porque tem coisas que sabotam sua organização sem você perceber. E enquanto você não resolver isso, pode seguir qualquer rotina do mundo que não vai funcionar. O primeiro sabotador é o excesso de coisas. Isso é sério. A gente acumula objetos como se a casa fosse depósito. Potinho que não usa, roupa que não serve, revista velha, panela repetida, bicho de pelúcia da infância, caixa de sapato vazia guardada por quê mesmo? Quanto mais coisa você tem, mais difícil é manter tudo em ordem. É matemática pura. Menos coisas, menos bagunça, menos trabalho. Então, de tempos em tempos, faz um desapego honesto. Passa em cada cômodo e pergunta: eu usei isso nos últimos 6 meses? Se não usou, provavelmente não vai usar. Doa, vende, recicla, mas tira da sua casa. Cada objeto a menos é menos tempo gasto guardando, limpando e organizando. O segundo sabotador é a falta de lugar definido para cada coisa. Sabe por que a bagunça volta rápido? Porque as coisas não têm endereço. A chave fica em qualquer canto, o controle remoto vive sumido, a tesoura nunca está onde deveria estar. Quando cada objeto tem um lugar fixo, guardar vira automático. Usou, devolveu. Pronto, sem pensar. O terceiro sabotador é querer fazer tudo sozinho. Se você mora com mais gente, a responsabilidade é de todo mundo. Criança, a partir de 3 anos, já pode guardar brinquedo. Adolescente pode lavar louça e arrumar o quarto. Cônjuge pode dividir tarefas.
A casa não é responsabilidade de uma pessoa só. E se alguém na sua casa acha que é, essa conversa precisa acontecer. Com respeito, mas com firmeza. O quarto sabotador é a procrastinação disfarçada de perfeccionismo. Sabe aquela pessoa que fala assim: se eu não posso limpar direito, prefiro não limpar? Isso é desculpa. Limpar mais ou menos é infinitamente melhor do que não limpar nada. Feito é melhor que perfeito. Uma pia limpa com a bancada ainda suja já é progresso. Aceita o progresso. O poder do reset noturno. Essa dica aqui é ouro e quase ninguém pratica. Eu chamo de reset noturno. É um ritual simples que você faz toda noite antes de dormir e que garante que o dia seguinte começa leve. Funciona assim. Antes de ir para a cama, você dedica 10 minutos para deixar os espaços comuns da casa apresentáveis. Não precisa estar perfeito, precisa estar funcional. Louça lavada ou na máquina, bancada da cozinha limpa, sala sem bagunça espalhada, sapatos no lugar, almofadas no sofá. Por que isso é tão poderoso? Porque a primeira coisa que você vê de manhã define seu humor. Se você acorda e vê uma cozinha limpa, uma sala organizada, seu cérebro já recebe uma mensagem de calma, de controle. Você começa o dia com a sensação de que as coisas estão no lugar. Isso muda a energia do dia inteiro. Agora, se você acorda e a primeira coisa que vê é a louça de ontem, o pacote de bolacha aberto na mesa, o brinquedo espalhado no chão, o dia já começa com peso. Você nem saiu de casa e já está cansado mentalmente. Então o reset noturno funciona como uma espécie de presente que você dá para o seu eu do dia seguinte. É como preparar o terreno para ter uma manhã mais tranquila. E quando a manhã é tranquila, o dia inteiro tende a fluir melhor. E aqui vai um detalhe importante. Envolva quem mora com você nesse reset. Cada um recolhe o que é seu. Cada um contribui com 2 ou 3 minutos. É rápido, é leve e o resultado é absurdo. Como lidar com os dias ruins? Agora, vamos falar sobre a parte que todo o conteúdo de organização ignora. Os dias ruins. Porque eles existem. E fingir que não existem é irresponsável. Tem dia que você está doente. Tem dia que o trabalho sugou toda a sua energia. Tem dia que aconteceu algo emocionalmente pesado e a última coisa que você quer é pensar em limpeza. E nesses dias, sabe o que você faz? O mínimo, ou nada. Sim, eu tô te dando permissão para não fazer nada num dia ruim, porque disciplina de verdade não é nunca falhar. É voltar no dia seguinte. A rotina não quebra porque você parou um dia. A rotina quebra quando você para e não volta mais. O erro que a maioria comete é o seguinte: parou um dia, se sentiu culpado. No dia seguinte, parou de novo, porque já tinha quebrado a sequência. No terceiro dia, já desistiu. Uma semana depois, a casa está no caos e a pessoa volta para o ciclo da faxina geral exaustiva. Não cai nessa. Se você parou ontem, hoje é um dia novo. Faz o mínimo. Arruma a cama, lava um prato, tira o lixo. 5 minutos. Já é suficiente para manter a engrenagem girando. E nos dias realmente pesados, quando nem o mínimo é possível, seja gentil consigo. A casa vai estar lá amanhã. Você não é menos organizado porque teve um dia difícil. Você é humano. Organização é autocuidado, não obrigação. Eu quero que essa ideia fique gravada na sua mente. Organizar sua casa é um ato de cuidado com você mesmo. Não é obrigação social, não é para agradar visita, não é porque os outros vão julgar. É porque você merece viver num espaço que te faça bem. Quando você entra num quarto arrumado depois de um dia cansativo, seu corpo relaxa. Quando você abre o armário e acha o que precisa sem ter que revirar tudo, sua mente agradece. Quando você cozinha numa cozinha limpa, a comida até parece ficar melhor. Esses pequenos confortos não são luxo, são necessidade. E tem mais: manter a casa organizada economiza dinheiro. Parece estranho, mas é real. Quando você sabe o que tem, não compra repetido. Quando os alimentos estão organizados, você vê o que precisa ser consumido antes de estragar. Quando a roupa está dobrada e visível, você para de comprar peça que já tem.
Organização também economiza tempo. Quanto tempo você já perdeu procurando chave, documento, carregador de celular? Quando tudo tem lugar, esses minutos perdidos viram minutos disponíveis para coisas que realmente importam: descansar, brincar com os filhos, ler, assistir uma série, tomar um café com calma. Então muda a chave mental. Para de ver a faxina como sacrifício e começa a ver como investimento. Cada minuto que você dedica a manter sua casa em ordem é um minuto investido na sua qualidade de vida. Truques práticos que ninguém te conta. Agora vou compartilhar algumas sacadas práticas que fazem diferença no dia a dia e que eu aprendi errando muito antes de acertar. Primeira sacada: tenha um balde ou cesto coringa. Sabe aquela hora que você precisa dar um tapa rápido na sala porque alguém vai chegar? Pega tudo que está fora do lugar, joga no cesto e esconde. Depois, com calma, você guarda cada coisa no lugar certo. Isso salva em momento de aperto. Segunda sacada: limpe de cima para baixo, sempre, poeira cai. Se você varre o chão primeiro e depois limpa o móvel, vai ter que varrer de novo. Começa tirando pó das prateleiras, depois superfícies, depois o chão. Parece óbvio, mas quase todo mundo faz ao contrário. Terceira sacada: tenha os produtos de limpeza acessíveis. Se você guarda tudo lá no fundo do armário da lavanderia, a preguiça vence. Tenha um kit básico em cada banheiro e um na cozinha. Um pano, um multiuso e uma esponja. Quando o produto está ali na mão, a chance de você dar uma limpada rápida aumenta muito. Quarta sacada: use a regra do toque único. Pegou algo na mão? Já coloca no lugar certo. Não coloca no lugar errado temporário. Porque o temporário vira permanente. Tirou a roupa, vai para o cesto ou para o cabide. Abriu uma carta, lê e descarta ou arquiva na hora. Usou um prato? Lava na sequência. Cada vez que você toca um objeto e guarda no lugar certo, evita acúmulo futuro. Quinta sacada: música é combustível. Coloca uma música que você gosta, um podcast, uma playlist animada e limpa enquanto escuta. O tempo voa. Você nem percebe que está limpando. Isso tira o peso da tarefa e transforma num momento até agradável. Sexta sacada: visualize o resultado antes de começar. Antes de começar a limpar um cômodo, fecha o olho e imagina ele pronto. Visualiza a cama arrumada, o chão brilhando, as coisas no lugar. Essa imagem mental funciona como motivação. Seu cérebro quer chegar naquele resultado e te empurra para agir. Quando a desorganização é sinal de algo maior. Eu preciso falar sobre isso com cuidado e com respeito, porque é importante. Às vezes, a desorganização constante não é preguiça, não é falta de vontade, não é descuido. Às vezes é sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Pessoas que vivem com depressão, ansiedade, TDAH ou esgotamento emocional, muitas vezes não conseguem manter a casa organizada. E isso não é fraqueza, é o corpo e a mente pedindo socorro. Se você sente que por mais que tente não consegue manter as coisas em ordem, se a bagunça te paralisa em vez de te motivar a agir, se você olha para casa e sente uma tristeza profunda ou um vazio, considere procurar ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, um médico de confiança. Não existe vergonha em pedir ajuda. A vergonha está em viver sofrendo calado, achando que o problema é ser preguiçoso quando na verdade o seu corpo está travado. E se você conhece alguém assim, não julgue. Não fale que é só ter força de vontade. Ofereça ajuda prática. Vá até a casa da pessoa, ajude a lavar uma louça, ajude a organizar um canto. Às vezes, esse gesto simples quebra a paralisia e abre caminho para a pessoa retomar o controle. O caminho é simples, mas precisa de coragem para começar. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Significa que você está buscando mudança de verdade. E isso já é enorme. Vamos recapitular o que a gente conversou, de uma forma bem direta.
Bagunça pesa na mente e no corpo. Faxina geral esporádica não resolve, porque o ciclo se repete. O segredo está nos 15 minutos diários, no pouquinho feito com constância. Cada pessoa precisa montar sua própria rotina, respeitando seu tempo e sua realidade. Os sabotadores, como excesso de coisas, falta de lugar fixo, solidão na tarefa e perfeccionismo, precisam ser enfrentados. O reset noturno transforma suas manhãs. Dias ruins acontecem e não acabam com a rotina. Organização é autocuidado, não castigo. E quando a bagunça é maior do que parece, pedir ajuda é coragem, não fraqueza. Nada disso é complicado, mas nada disso acontece sozinho. Você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo pode ser hoje, agora. Quando esse vídeo acabar, levanta, vai até a cozinha e faz uma coisa. Lava a louça, limpa a pia, organiza a bancada, só uma coisa. E amanhã, faz mais uma. E depois de amanhã, mais uma. E quando você perceber, aquilo que parecia impossível virou parte natural do seu dia. Disciplina não é perfeição. Disciplina é voltar. Todo dia, mesmo quando é difícil. E a sua casa merece isso. Mas acima de tudo, você merece isso. Agora eu quero te ouvir. Eu falei esse tempo todo, mas agora é a sua vez. Me conta aqui nos comentários. Qual é o cômodo da sua casa que mais te dá trabalho para manter organizado? É a cozinha? O quarto? O banheiro? Aquele quartinho que virou depósito? Escreve aí embaixo. O cômodo que mais me dá trabalho. Eu quero ler cada resposta, porque o próximo conteúdo pode ser exatamente sobre como resolver o problema daquele cômodo que mais te tira a paz. Então, quanto mais gente comentar, mais eu vou conseguir criar conteúdo que ajuda de verdade. E se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que ele falou a sua língua, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda para o grupo da família, para o amigo que está passando por um momento difícil, para aquela pessoa que vive se cobrando demais. Às vezes uma mensagem no momento certo muda tudo. Curte, comenta, salva esse vídeo para assistir de novo quando precisar de um empurrão. E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo. Cuida da sua casa, mas primeiro cuida de você.